Quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. Os saúdo com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento da Palavra. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. Louvo a Deus por estar aqui. Nós gravamos sempre na noite anterior, para enviar para os irmãos ainda na madrugada de cada dia. E eu sou muito agradecido a todos vós que têm ouvido as mensagens, têm compartilhado também e feito seus comentários. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora, fazendo a tua inscrição. Se você ainda não fez, faça, não é? Vai ajudando a outros chegarem também, ouvir a mensagem. Sempre faça isso e é muito bom para nós. Nós não estamos aqui, irmãos, com outra intenção a não ser anunciar a palavra. Eu digo nós porque a Esther sempre está aqui comigo, mas ontem, ela fez a cirurgia para tirar um dente do siso, né? E teve que fazer cirurgia. 4 pontos, ela vai tirar os pontos na próxima semana. Mas amanhã ou depois, eu creio que ela já vai estar por aqui, fazendo assim para os irmãos, não é? Ela ama os irmãos, mesmo sem nos conhecer, e manda saudações a todos, e continuamos dizendo que nós estamos orando por todos vós, e também contamos com as vossas orações. Alguém pergunta de onde o irmão fala. Hoje eu li um comentário. Aonde o irmão vive? No sul, no norte? Em que estado do Brasil? Nós vivemos em Itajaí, no estado de Santa Catarina, no litoral aqui do estado. Aqui já está bem frio, e não muito, mas o frio está ameaçando, não é? Santa Catarina é um estado que tem lugares baixos e também muito altos. Nas serras, onde neva, cai geada, é muito frio. Aqui no litoral não é tão frio, mas é próximo daqui. Viajando daqui 100 e poucos quilômetros, você já está num lugar onde cai neve, não é? E aqui nós vivemos. Sejam, irmãos, bem-vindos e abençoados no Senhor. Nós tratamos aqui sempre, desde sempre, que prego o Evangelho, que me lembro das primeiras coisas que ouvi no Evangelho, ainda bem criancinha, acerca de Cristo Jesus, da salvação, que para nós se tornou comum. No entanto, requer de nós muita, mas muita responsabilidade para manter esta essência de vida, esta esperança de vida eterna dentro de nós. Por isso nós precisamos ter cuidado, e sempre vocês ouvem aqui a gente falando sobre os cuidados que devemos ter para nos manter dignos do Espírito Santo, que Ele nunca venha nos deixar. Nós precisamos entender, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, versículo de número 16, ele faz uma pergunta dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Nós não sabemos disso? Devemos saber. E ele diz mais: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora imaginamos, irmãos, nós ter essa responsabilidade de manter essa casa espiritual, esse tabernáculo aqui, de carne e ossos, vida comum, mas o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E o apóstolo pergunta isso aqui, uma pergunta muito clara: não
vocês não sabem que são templos do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Deus habita em vós? Deus habita em nós. Nós precisamos saber disso. Por nós não sabermos, ou saber e fazer de conta que não sabemos, é que nós sofremos muito. Somos atacados às vezes pelo inimigo e somos vencidos por ele. Nós não podemos ser vencidos por ele. No versículo de número 17, essa escritura que estou citando para os irmãos veio à minha mente neste momento. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Está entendendo, irmãos, o que é isso aqui? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Nós fomos santificados por Cristo Jesus. Primeiro, como disse Paulo, fomos lavados pelo poder da palavra e também justificados e santificados pelo sangue de Jesus e justificados pela fé na sua palavra, que nos levou a chegar a este nível de justificados. Você é um justo. Às vezes nós pensamos, eu justo? Às vezes parece que falta tudo para nós ser justo. Mas o Senhor requer de nós que sejamos justos. Temos um adversário que não perde tempo em nos perseguir em todo o tempo. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que hoje mesmo ou ontem você foi perseguido, você foi provocado e quase cedeu. Outros cedem facilmente. Aqui destruir o tempo que ele está falando, fala sim também sobre aqueles que praticam o suicídio, destroem um tempo, derrubam esse templo, fora de tempo, destroem, se autodestroem, matam, tiram a própria vida. Como tem acontecido isso, irmãos? E, lamentavelmente, alguém acha que isto é uma morte normal. Não é, meu irmão. É uma destruição propositada. Destruir. Pessoas que vivem dizendo que querem tirar a própria vida. Vivem falando assim. Vivem provocando outros assim. Brincam com isso e, de repente, praticam essa desgraça. Tirar a própria vida. Onde era para ser um templo de Deus. Onde era para ser ouvida a voz do Espírito Santo. O cantar de uns lábios puros. Um olhar puro. Uma esperança gloriosa. Um coração aquebrantado. Um corpo santificado. Foi destruído. Eu lamento, irmãos, por isso ter acontecido em muitos lugares. Nós precisamos orar por essas pessoas, irmãos. Num lar onde tem alguém com essa maldita intenção, repreender isso em nome do Senhor, para que saia esses pensamentos. Pessoas conhecedoras da palavra, hoje dando fim à própria vida. Porque não sabem ou esqueceram? Paulo pergunta primeiro, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Vocês não sabem? Eu não sei. Como é que vamos imaginar? Às vezes se gasta fortunas para você ter saúde.
Alguém que tem muito dinheiro, se disser para ele, olha, você vai gastar metade ou toda a tua fortuna para você viver mais um ano, ele é capaz de gastar toda a fortuna que ele tem para viver mais um ano, e vai outro lá e tira a própria vida. Tira a própria vida. Uma coisa maligna, irmãos, do mal, diabólica. Se tens essa intenção no teu coração, se porventura alguém está me ouvindo e tem essa intenção, peça para o Senhor agora, nesse momento, tirar essa intenção maligna de ti. O Senhor vai te ouvir. No meio dessa tempestade que você está vivendo, o Senhor te ouve e te dá graça para você vencer. Não era essa mensagem aqui que eu ia pregar, não, irmãos. Nem estava nos meus pensamentos. Mas aqui está o Senhor falando comigo e com você. Ele diz mais: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Imagine agora, para onde foi essa criatura? Para onde caminhou? Mas porque o templo de Deus é santo, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele precisa ser santificado. Paulo estava escrevendo isso aqui para a igreja de Coríntios, aonde aqui ele fala em divisões. Ele repete o que está lá no capítulo 1, quando diz aqui entre vós, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Ceifa, outro diz que é de Apolo e outros diz que é de Jesus. E aqui ele volta a repetir ainda, dizendo assim, porque dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quando temos essas divisões entre nós, o que é que leva um homem ou uma mulher a tirar a vida? Crianças. Leio aí nos comentários. Crianças com menos de 10 anos. O que é isso, irmãos? Aonde chegamos? Você pode dizer, mas sempre houve isso, irmão Fernando. Mas não nessa escala. Tem lugares, aldeias, lugares pequenos do interior, aonde o suicídio está assustando, apavorando as famílias. Tenho lido sobre isso, que ao entrar lá o Evangelho de Cristo, num lugar desses, aonde muita gente estava se suicidando por causa da pobreza, por causa do alcoolismo, por causa da prostituição e tantas coisas mais, entrou o Evangelho. E foi pregado o Evangelho. E aquelas pessoas foram libertas desse espírito maligno. Era uma nuvem que estava sobre aquele lugar. Foi embora. Que a graça do Senhor, irmãos, possa nos abrir caminho, abrir entendimento, abrir os nossos entendimentos, a nossa visão, para que possamos proclamar a liberdade que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E tem outra coisa, irmãos, muitos suicidas ambulantes que andam por aí, expulsaram Jesus dos seus corações, desceram para lugares do ocultismo, do satanismo, estão por aí, destruíram o templo de Deus e continuam vivos, participando de doutrinas apavorantes, coisas terríveis, quando a doutrina limpa e gloriosa, pura, perfumada de Cristo, está aqui para todos participarem. Mas não, preferem estas coisas malignas, o ocultismo, essa heresia maligna, essas mentiras que combatem contra a verdade eterna, nunca foi tão agressiva como estamos vivendo nesses dias. A apostasia se apostatando da fé declaradamente.
fazendo coisas com a Bíblia nas mãos, com a palavra nas mãos, se escondendo atrás de um título, mas não combatem mais o mal, se aliaram a este mal. Quando nós precisamos, irmãos, ser limpos de coração. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, estamos lendo essas escrituras nesses dias da primeira carta aos Coríntios, e ontem, terça-feira, lemos parte do capítulo 10, ele falando sobre o cuidado e aquilo que foi escrito como figura, para nós olhar para o passado, lá no Velho Testamento. Quando ele chega no versículo de número 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, cuide para não cair. Se nós estamos em pé como templo de Deus, olhado, um templo de Deus que, como falamos ontem aqui, que geme e suspira dentro dele, mas ele tem uma vida, uma sobrevida. Ele foi revestido, ela foi revestida. Minha irmã, esse revestimento que a igreja tem que ter e precisa ter, quem está revestido desse poder, ele se sente com a autoridade de Deus, com coragem vindo dele. Porque nós, de nós mesmos, não temos coragem nenhuma para enfrentar esse mundo maligno que está aí. Não. Nós temos medo. Mas quando somos revestidos pelo poder de Deus, nós enfrentamos tudo isso e vencemos. Então, meu amado irmão, você que conhece alguém que está nessa situação que nós citamos aqui no capítulo de número 3 de 1 Coríntios, versículo 16 e 17. O ser templo de Deus. Vamos continuar sendo o templo de Deus. Quando abrir nossa boca, o Espírito Santo vai dizendo: eu estou aqui contigo. Quando estivermos orando, Ele está conosco. Quando estivermos pregando a palavra, louvando o seu santo nome, Ele está junto conosco. Ele é o nosso ajudador. Agora, matar esse templo, destruir ou deixar dizer: aqui tu não entra mais, aqui eu não te quero mais, nunca mais, ele vai nos deixar. Meu Deus, o que será de nós, irmãos? Cristo em vós, esperança da glória, mantenha-se puro na presença do Altíssimo. Querido e soberano Deus, agradeço a Ti por esta oportunidade. Meu Deus, não era essa palavra que eu tinha no coração, mas com certeza alguém precisava ouvir, alguém precisa desta palavra. Os irmãos, Pai, que estão orando juntos, nós estamos juntos. Multidão grande, meu Deus, que se uniu para orar. Oramos por essas pessoas, Pai, que estão com essas intenções malignas. Tira isso do coração deles. Faz com que eles se convertam, Senhor, que tenham um momento de lucidez, Pai, para pensar verdadeiramente que Ele é um templo de Deus, que é um lugar santo. Pai divino e justo, cura os enfermos também, dá paz para os atribulados, angustiados e aflitos. É o pedido do Teu servo em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, tenha um abençoado dia e, querendo o Senhor, amanhã a gente volta na paz do Senhor.